Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Mas se tem uma coisa que não mudou de patamar nesse ano do Flamengo ainda, podemos dizer que é o departamento médico. Talvez um resquício ainda da temporada passada. O Flamengo convive com muitas lesões, seja elas musculares, trauma. O Flamengo tem, infelizmente, passado por isso. E apesar da felicidade de querer a volta do Pedro, sempre tem aquela pulga atrás da orelha. Será que ele vai voltar no tempo certo? Ou estão antecipando uma parada que não tem tanta necessidade? Até tem, mas a gente tem que botar na balança necessidade e o bem-estar físico do atleta. Agora é orar, né, Scarpinha? Não tem outro jeito, Bigode. Tem uma passagem na Bíblia que diz: tempo de plantar, tempo de colher. Deixa o dízimo aí. Mas assim, só falando sobre o Pedro rapidamente. A lesão do Pedro foi uma irresponsabilidade do departamento médico. Eu não vou aqui repetir, obviamente. O departamento médico ele é uma cadelinha para os jogadores do Flamengo. E não mudou isso ainda não, tá? Jogadores falam e mandam, né? Jogadores entram em campo quando querem, jogadores vão para suas seleções quando querem, e o departamento médico só abaixa a cabeça e fala: não posso bater de frente com o jogador. Esperava um pouco mais do Tanuri, não, do Runco, que tem um pouquinho mais de personalidade, mas enfim, talvez com a idade tenha afrouxado esse ímpeto. Mas falando sobre o Pedro, cara, é a melhor contratação do futebol brasileiro. Vamos pensar que um jogador que não estava no clube por algum motivo e está voltando. O Pedro é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, é o melhor centroavante do futebol brasileiro, é o centroavante mais letal do futebol brasileiro. O novo treinador, ou quem, sei lá quem for, não tiver o Pedro como seu camisa 9, já começa errado, tá? E, obviamente, a gente possivelmente não vai ver o Pedro real, pelo menos nenhum no primeiro mês, tá? Eu vou dizer aí que ele deve voltar. Já fiz a escala do Zona, hoje fiz a escala ficou bonitinha. Eu vou chutar aí que o Pedro treinando agora, depois vocês me cobrem, eu acho que ele vai estar apto a enfrentar o Corinthians. Eu chutaria Corinthians, tá? Porque em casa não vão botar ele lá para estrear no Equador contra a LDU. Aí vai também jogar um clássico. Também não acho que ele vai jogar um clássico contra o Vasco. Acho que o Juventude não vai dar tempo, 15 dias só. Acho eu que ele deve estrear contra Flamengo e Corinthians no dia 27. E aí, cara, acho que ele só vai estar apto começo de junho a ser um real Pedro. Apto não, mas ele ser o real Pedro. A gente vai ter dificuldade. Porque o time, infelizmente, e isso é uma coisa que o Felipe Luiz tem que trabalhar. A gente não pode viver à mercê de um centroavante. É o que, por exemplo, o Manchester City agora está vivendo. O Manchester City, que era uma equipe que tinha várias facetas, hoje, se não tiver o Haaland, vai morrer de fome. Foi assim no último jogo, que eles jogaram e passaram lá na FA Cup. Então, assim, a gente também não pode viver à mercê do Pedro. Alguns jogadores têm que, sim, serem mais letais. O gol que o Pedro, que o Juninho... O Juninho não jogou mal, tá? Eu não achei que o Juninho... Só acho que ninguém jogou bem, tá? O quarteto de frente, ninguém jogou bem. Só que eu acho que o Bruno Henrique mostrou um pouquinho mais de vontade, de interesse, e o Juninho se movimentou. Acho que o Juninho, por exemplo, foi melhor do que o Michael e do que o Luiz Araújo. Um exemplo. Mas se é o Michael que recebe aquela bola do Léo Ortiz e aparece na cara do gol e manda na trave, é uma coisa. Luiz Araújo é outra coisa. Desculpa, o Juninho tem que botar aquela bola para dentro. O Juninho, a cabeçada que ele dá, muita gente fala, tinha que ter desviado. Não, ele fez o que deu. Eu não acho nem que ele finalizou mal a bola na trave. Pô, virou o corpo, bateu. Só que, irmão, é centroavante. Esse gol ele tem que fazer. Se ele não fizer, a culpa é dele, pô. A culpa é dele, tá? A culpa é dele. Rodrigo, mas não é a característica dele. Ele é centroavante, irmão. Se vai ser característico ou não, ele vai ser cobrado como centroavante. Eu sei que existe lá o Lewandowski, o Haaland, mas o Gabriel Jesus também é centroavante. Se perder gol, vai ser cobrado como centroavante, tá? E, cara, sobre o Pedro é o que falta. É o que falta para esse time.
tá? Vai entrar no lugar de quem? Não importa, vai entrar no lugar de alguém, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ele voltando, é porque tem uma Arrascaeta também que tá voltando, tá? A Arrascaeta também já tá voltando aí. Enfim, tô feliz com essa volta do Pedro. Esperava que iria demorar um pouco mais, esperava uma demora, mas tá voltando agora, que seja uma grande temporada. E digo mais, não tem nenhum centroavante já enfileirando gol não, hein? Vai chegar o Pedro e ainda vai bater esse filho da puta. Porque não tem centroavante pica no Brasil, tá? Não tem centroavante pica no Brasil. Pica só tem o Pedro, tá? Quando eu falo, talvez se a gente tivesse um Verratti num time melhor, talvez o Verratti também era um centroavante que estava nisso aí. O Cano, num bom momento, o Cano não joga bem uns 2 anos, mas o Cano, num bom momento, também é esse atacante letal. O restante, brother, são atacantes que às vezes tem até algumas coisas técnicas, mas não tem o que o Pedro traz. O Pedro é o único que alia qualidade técnica, juventude, desenvoltura e a porra de ser letal. Finaliza com as 2 pernas, cabeçada. Por exemplo, o Verratti já não tem velocidade, já tem a idade avançada. O Cano também tem a idade avançada, não tem tanto vigor físico. Enfim, acho que é uma grande aquisição aí, uma grande volta para o Flamengo. E aquilo também, né? Foi contratado a peso de aposta. Tá bom, foi contratado a peso de aposta. Vou tratá-lo como uma aposta. Mas o trabalho dele como camisa 9 do Flamengo é fazer gol. E aí, cara, eu nunca vou esquecer a live que o Pet participou aqui à tarde com vocês, né? Bigode e Arthur. E ele falou sobre o Juninho. Falou, cara, ele é um jogador que se coloca em condição de chutar para gol toda hora. Só que ele tem essa dificuldade. Ele não é um baita de um finalizador. E por mais que ele tenha acertado a finalização e tenha sido defesa do goleiro do Internacional naquele lance cara a cara, um centroavante com um pouquinho mais de capricho ali tirava do goleiro no drible e botava nas redes sem ter chance nenhuma para o goleiro, né? O fato é, o cara tá aparecendo. Uma hora essa estrela vai ter que brilhar. Porque a hora que o Pedro voltar e começar a jogar, adquirir ritmo, aí o Juninho vai jogar bem menos. O Juninho vai ter poucas oportunidades. Então, o momento é agora. Ele tem que fazer por merecer e, com certeza, a gente vai ficar na torcida por isso aqui.